Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bora lá fazer esse cropped lindo e maravilhoso, né? Uma gracinha, uma fofura muito delicado. Pessoal, então, para esse trabalho, a gente vai trabalhar em duas partes. Ó, eu já tenho uma parte aqui pronta, né? Tirei aqui um pouco do foco, que tava muito grande aqui, ó. Duas partes, que eu já tenho uma pronta, e eu vou fazer a outra aqui junto com vocês. Olha que gracinha que fica, gente, esse trabalho, ó. Fica com os detalhezinhos aqui, ó, com esse pontinho puff, fica muito fofo. Não é difícil, é super fácil, a gente olha assim, parece que é complicado, mas não é, tá? Então, bora lá? Essa daqui vai ser a parte da frente, ó, pode ver que a cava tá maior, então, eu vou fazer a parte das costas aqui com vocês, pra gente tá fazendo a união. Pra esse cropped, eu tô usando a agulha de 3,5 milímetros. Tô usando 100% algodão do Tex 378, tá? 100% algodão. A cor desse aqui é o rosa candy 3526. E também tesoura, e a gente vai precisar de uma agulha de tapeceiro para tá fazendo a união nas laterais e no ombro. Se você não tem agulha de tapeceiro, não tem problema. A gente pode estar usando a agulha de crochê e fechar com um ponto baixo ou baixíssimo, mas eu gosto de usar a agulha de tapeceiro. Então, bora lá, pessoal? Esse cropped aqui, você pode fazer ele em qualquer tamanho, com as dicas que eu vou dar aqui agora pra você. O que você vai precisar? Você vai precisar da circunferência da sua cliente ou sua. Você vai tirar as medidas bem em cima dos seios, você vai chegar à sua medida. Com esse material, eu não gosto de deixar margens, tá? Porque ele laceia bem menos, então eu gosto de fazer no mínimo. Eu sempre falo pra vocês, quem tá acostumado aqui comigo, lá no Tex 295 pode deixar 10 de margem. Esse aqui não pode, gente, tá? Esse aqui não pode deixar 10, o máximo você pode deixar de margem aí é uns 5. Não mais, porque senão sua peça vai ficar muito apertada, tá bom? Então, ela é muito simples, é só você tirar a circunferência da sua cliente. Um exemplo, a sua cliente tem 100 de busto. E você vai tirar também a altura, tá? Do ombro até o comprimento que a sua cliente quer, tá bom? A gente vai precisar dessas duas medidas, ok? E se você tiver dúvida quando a cliente pede um G, um tamanho G, se você tem dúvida nas medidas do braço dela, pede ela para tirar as medidas do braço, que aí você vai deixar aquilo ali para ser a cava, tá? Porque quando a gente vê a cliente, assim, a maioria das vezes, quem já tá acostumado a fazer roupas, já tem noção mais ou menos da cava que deixa. Quem não tá acostumado, às vezes fica em dúvida na circunferência do braço. Se você tiver essa dúvida, pede a circunferência do braço para sua cliente aí também, tá bom? Então, bora lá? Feito isso, você vai fazer uma cordinha de corrente. Se a sua cliente tem 100, faça... Aqui, como que ela é de duas partes, a gente vai trabalhar duas partes para depois unir. Se você quiser fazer ela circular também, pode. Mas eu não fiz circular porque eu comecei ontem à noite para me gravar ontem eu tava muito cansada. E aí, eu resolvi fazer ela duas partes. Que aí, eu fazia uma parte e a outra eu fazia junto com vocês. Se você for fazer ela circular, se a sua cliente tem 100, é um exemplo que eu tô dando, coloca 95 centímetros de corrente, ok? 95 centímetros de corrente. Se você vai fazer duas partes igual eu, frente e costa, você vai fazer, se a sua cliente tem o 100, você vai fazer os mesmos 95, aí você vai dividir por 2, tá bom? Que 95 dividido por 2 é 47,5, acho que é isso, né? 47,5, 45, 45, 90... Não dá 90. Exato. Porque 2,5 com 2,5 é 5. 45. 95, perdão. Então, é 47,5, tá? De cada lado, você vai ter 47,5 de cada lado, ok? Isso serve para qualquer tamanho. Se você for fazer ela com duas partes, minha cliente tem 80 diva. Coloca 75, tá? De diâmetro. Se você for fazer ela frente e costa separada igual eu, tira somente 5 centímetros, tá bom? Se você vai fazer ela circular, tira todo jeito os 5 centímetros. A diferença é que você vai fazer essa corrente, essa cordinha, no tamanho já da blusa, né? Eu coloquei só metade, porque eu fiz metade, agora eu vou fazer outra metade. Sendo assim, a minha outra metade aqui da costa já tá pronta, com as medidas. E, feito as correntinhas, você vai voltar fazendo ponto baixo para cada ponto de base.
Ai, gente, tá entrando um solzinho tão gostoso aqui, esses dias de chuva, muita chuva, né? E um solzinho assim é bom pra dar uma arejada aqui dentro, né? Foi muita água, gente, foi muita água mesmo. Graças a Deus eu moro numa região muito boa, que a gente não tem problema com inundação, nada disso. A minha casa é no alto também, mas aqui na minha cidade tem lugares que se chover demais, o pessoal sofre com isso também. Esse ano ainda não teve, graças a Deus, mas nos outros anos já teve muito essa questão, que é muito complicado, né? E aí deu um solzinho aqui, eu abri tudo pra dar uma arejada na casa, mesmo que a gente não tem problema de umidade com essas coisas de mofos, mas é bom deixar o sol entrar. Então, tá um solzinho gostoso aí, talvez, às vezes, vocês vejam uma sombra aí, alguma coisa, ó, porque tá um solzinho bem bom. Então, pessoal, eu vou passar aqui minha carreira de ponto baixo, até eu terminar a minha cordinha. Terminando, eu volto pra gente começar a fazer os motivos, os desenhos, tá bom? Agora, pessoal, a gente, ó, fez a minha cordinha aqui. Agora, a gente vai subir duas correntes que equivalem a um meio ponto alto. E para cada ponto aqui da nossa base, a gente vai estar colocando um meio ponto alto, tá? Essa carreira vai ser toda no meio ponto alto, até a gente chegar lá do outro lado. Estou usando a agulha de número 3,5 justamente para ficar uma peça bem mais maleável, porque quando a gente está trabalhando com um tex baixo e usa uma agulha de número maior, a peça fica bem molinha, bem maleável, tá? Esse é o segredo da peça ficar os pontos bem soltinho, é a agulha e a tensão que você coloca na mão. Se você tensionar demais sua mão, seu ponto vai sair muito apertado, aí fica aquela peça dura. Então, dá uma leve aí, ó, uma leveza aí na mão, tá? Que aí sua peça vai ficar bem maleável, porque você tá colocando os pontos mais soltos, não tá muito tensionado. E usando uma agulha de número maior. Que o objetivo é esse mesmo, deixar uma peça bem mais espojada, ó, bem com... A hora que você mexe nela, ela tem te dá esse movimento, tá vendo? Tá? É o que ela vai lacear, ó. Tá vendo? Ó, o normal da peça. Olha a minha mão entre o espaço, viu? Então, uma agulha mais grossa e o ponto com menos tensão te dá esse movimento. Mesma coisa no comprimento, ó. Viu só? O normal, a peça normalzinha, olha, quando puxa. Então, isso tudo se dá a questão da tensão e o número de agulha, viu? Então, eu vou fazer aqui a minha carreira de ponto meio ponto alto, até chegar lá do outro lado, e a gente vai voltar já a fazer a primeira carreira de ponto puff, tá bom? Pronto, pessoal, já fiz a minha carreira aqui completa aqui, ó, de meio ponto alto, virei o meu trabalho. Aqui a gente vai começar a nossa primeira carreira de ponto puff. Eu vou subir uma, duas, três, que equivale a um ponto alto, e mais duas, que equivale a um espaço. Vou laçar a minha linha e vou pular somente o primeiro ponto e vou vir no segundo, pegando as duas perninhas de trás, ó, lembrando que era meio ponto alto, né? Então, ela fica com três perninhas, ó, fica uma aqui na frente, uma em cima e outra atrás. Ó, tirar o dedo aqui que deu sombra. Então, você vai pegar somente as duas de trás, tá? Deixando a perninha da frente para formar uma nervurinha. Você vai colocar um meio ponto e não vai tirar. Laça novamente, coloca aqui novamente o meio ponto e não tira. Laça aqui novamente, coloca o meio ponto, não tira. E laça novamente, coloca o meio ponto. Ó, agora, tira o meio ponto todo e fecha. Duas correntes, pula um ponto da base, um meio ponto alto da base, venho no próximo, pegando as duas alcinhas de trás aqui, ó. Eu preciso pegar as duas, tá? E deixando somente uma pra frente, que é vai começar a formar aqueles desenhos. Ó, eu vou colocar 4 meio ponto alto, aí eu vou tirar as perninhas dos 4 meio ponto alto, ficando somente com duas argolinhas na agulha. Agora, eu fecho. Uma, duas, laço novamente, pulo um ponto da base, venho no próximo, ó. 1, 2, 3, 4. Tiro os meios ponto alto. Agora, eu tiro as duas alcinhas. 1, 2. Novamente, pulo um da base, venho no próximo.
Um, lacei, 2, laço novamente, 3, laço novamente, 4. Tiro os meios ponto alto todo de uma vez, ficando com 2 argolinhas na agulha. Agora, eu tiro as 2. Faço 2 correntinhas. E vamos fazer dessa forma até você completar a sua carreira. E eu volto pra gente dar sequência que eu vou ensinar aqui um motivo que depois vai ser repetição. Vou mostrar pra vocês como que vocês vão intercalar pra sempre dar o ponto puff esse aqui vai ser o nosso direito da peça. Automaticamente aqui, ó, nessa primeira carreira aqui do ponto puff, já defini qual que é o lado direito da nossa peça. Esse é o direito, tá? O avesso vai ser esse. Então, automaticamente, aqui nessa primeira carreira do puff, pronto, acabou. Isso aqui é nosso lado direito, não tem como mudar mais, porque a gente vai começar a trabalhar para formar essas nervurinhas aqui, ó. Para essas nervurinhas sempre ficar pro direito. Porque caso contrário, elas vão ficar escondidas aqui, ó, não vai ficar bonita a peça, porque o que dá esse charme todinho nesse croppedzinho aí, ó, é essas nervurinhas aqui, que só acontece se você fazer o meio ponto alto. Ok? Vou fazer o meu todo aqui e eu volto pra gente dar sequência pra mim tá mostrando pra vocês como que a gente vai formar esse cropped. Prontinho, pessoal, ó. Terminei a minha carreira aqui. Vou virar o meu trabalho. Vou subir numa corrente que equivale a um ponto alto, e em cada espacinho desse que entre um ponto e outro, você vai colocar 2 pontos baixos, ó. Em cada espacinho. 2 pontos baixos. Se vocês perceberem, eu tô deixando o ponto bem largo, não tô apertando muito, porque eu quero uma peça bem maleável mesmo. Eu vou fazer aqui a minha carreira até chegar lá do outro lado. Chegando lá do outro lado, eu volto pra gente estar fazendo as carreiras de meio ponto alto, ok? Ó, vai ficando desta forma. Bom, pessoal, ó, cheguei aqui no final, coloquei os 2 pontos baixos e lá na terceira correntinha que a gente subiu para virar, lembra que inicialmente aqui a gente colocou 3 que equivalia a um ponto alto e mais 2 de espaço? Então, na terceira aqui, ó, que eu fiz pra gente virar, eu vou colocar um ponto baixo. Esse aqui é a nossa base da beirada. Viro o meu trabalho, subo 2 correntes que equivale a um meio ponto alto. E para cada ponto da base aqui, eu vou colocar um meio ponto alto. Essa carreira aqui não tem segredo ainda, tá, gente? Porque nós estamos trabalhando no avesso e a carreira em cima do ponto alto, ele vai ser normal. Então, eu vou fazer uma carreira de meio ponto alto até chegar lá do outro lado, aí eu volto. Aí sim, que vai começar a formar a nervurinha para dar o detalhe do desenho, ok? Vou fazer a minha carreira e já volto. Bom, pessoal, ó, terminei a carreira. Vou virar pro lado direito. Agora, perdão, gente, lado avesso. Direito é esse aqui, ó, direito. Virei agora o avesso pro meu lado. E agora, a gente vai começar novamente a carreira. Subo 2 correntes. Ó, eu quero que todas as nervurinhas fiquem só pro lado direito, que é este lado aqui, é o direito. Então, o que eu vou fazer? Vou trabalhar somente essa perninha aqui, ó. Lembrando que o ponto alto, ela dá 3 perninhas, né, ó. Tem 1, 2 e 3, que é aqui, ó. Só aqui fiquei com 2 na corrente, tá vendo? Na agulha, perdão. E aqui tem mais um, ó, tá vendo? Então, como que eu quero que a nervurinha fica pro lado direito, pro lado de fora da nossa peça, eu vou estar trabalhando somente nessas alcinhas aqui, ó, que forma pra cá pro avesso. E vou deixar as duas sem trabalhar pra formar a minha nervurinha, ó. Não é difícil, gente, parece, mas não é. Ó, subi
As duas correntinhas aqui equivale a um meio ponto alto. Vou vir aqui, ó, no meu ponto, no meu primeiro ponto, pegando somente a perninha de trás. Vou fazer um meio ponto alto. Vou no próximo somente a perninha de trás, ó. Tô pegando só uma e tá ficando duas aqui do outro lado. Meio ponto alto, sem apertar seu ponto, viu, gente? A ideia é que fique um ponto mais soltinho mesmo. Uma peça bem delicada, ele fica bem soltinho, fica bem delicadinho. A hora que vocês terminar, vocês vão ver. De início, assim, parece, você pensa assim, ah, esse trem vai dar errado. Não dá errado, ó, tô pegando somente uma perninha e tô deixando duas, ó, tá vendo que começou a formar a nervurinha que eu falei pra vocês, ó? Vai formando essa nervurinha aqui, tá? Então, a gente vai fazer isso até chegar lá. Nunca esqueça, pra não deixar a sua nervurinha pro lado avesso da peça, porque senão vai perder o charme, tá bom? Sempre lembrando de pegar somente uma perninha. Vou fazer a minha até chegar lá do outro lado e já volto pra mostrar pra vocês. Tá vendo, ó, como que vai ficando? Já vai criando essa carreirinha aqui, ó, que fica uma gracinha, dá todo o charme na peça. Então, vou fazer minha carreira e quando eu chegar aqui, eu volto pra gente fazer a próxima. E vou explicar sobre quantidade de carreira, o que você pode fazer, o que não pode, que depois vai ser somente repetições, ok? Bom, pessoal, ó, terminei a carreira, virei a minha peça pro direito e o avesso pra baixo, aqui, ó, já dá pra você ver por causa da nervurinha, tá? Agora, essa próxima carreira, a gente vai trabalhar ela. Novamente. Em pontos. Aqui, pessoal, ó, eu vou dar uma dica pra vocês. Vocês que escolhem a quantidade de carreira que vocês querem pôr, tá? Em questão de fazer esse detalhezinho. Se você quer colocar mais carreiras de meio ponto alto, pode pôr, não vai ter problema nenhuma. A única coisa que eu falo pra vocês é o seguinte, do jeitinho que fazer a frente, façam as costas. E toda vez que for fazer o ponto puff, tem que estar do lado direito, pra dar certo, ok? Porque senão não vai dar certo o seu trabalho, certo? Então, aqui agora, eu vou fazer mais uma carreira. Subo 2 e vou pegar a alcinha, somente a alcinha de trás. Aqui, ó, subir, pega agora só a alcinha de trás. Pra que esta nervurinha aqui fique pra frente, tá? Então, vou fazer somente na alcinha de trás. Ó. Quando tá pelo avesso, a gente pega a da frente, né? Como que a gente tá trabalhando pelo direito, então eu vou pegar a de trás, porque aí, assim, a nervurinha vai ficar pro meu lado. Opa! Ó. Diva, posso fazer um exemplo? Ah, não, eu quero menos carreira aqui. Já quero fazer o meu ponto puff. Posso? Pode. Pegando para fazer o ponto puff, aí você tem que pegar as duas alcinhas. Mas do jeito que você fazer a primeira, por favor, faça uma segunda, porque senão a parte da frente, por favor, faça a de trás, porque senão ela vai ficar desalinhada, ok? Então, bora lá? Vou terminar a minha carreira e já volto com vocês. Bom, pessoal, terminei aqui essa carreira, ó. Passei 3 carreiras de meio ponto alto. Como que eu quero fazer igualzinha a parte de trás, pessoal? Porque quando eu fui fazer ela, eu ia fazer todas com 4 carreiras. Mas aí eu resolvi intercalar, colocar 3, 4, 4. Aqui eu coloquei 2, fui intercalando. Então, o que que acontece? Quando eu fiz essa parte aqui, aí eu resolvi mudar. E coloquei somente 3. E aí, chegou a hora de eu fazer meu ponto puff. Mas, para que aconteça, para dar
a mesma... Aqui na hora de fazer o fechamento, aqui, ó, dá o mesmo puff com puff. Nesta carreira aqui, ó, vocês vão ter que cortar a linha. Nem é pra dar puff com puff, gente, é pra dar o jeito certo pra pegar, tá? Porque se você voltar, você vai voltar fazendo ponto puff também. Mas eu não quero que ele fique pelo avesso, entendeu? É só essa carreira, pessoal, só essa. As outras não precisa, tá? As outras já vai dar certo. Porque senão você vai ter que cortar toda hora, vai ter que cortar. Se você voltar fazendo a carreira de puff, você até poderia voltar. Porém, você teria que voltar pegando somente as duas aqui, ó. Então, iria ficar muito ruim pra pegar, entendeu? Por isso que eu preferi cortar, porque eu mudei no alto do processo da blusa, eu mudei a quantidade de carreiras aqui. Tá? Aí, você cortou seu fio, vem aqui no primeiro meio ponto alto aqui, que é as duas correntinhas que a gente subiu. Você vai subir, fez um ponto baixo, mais 2 que equivale a um ponto alto. Totalizando 3 equivale a um ponto alto. Aí, você vai colocar 2, que é o espaço. Laça a sua linha, vai pular o primeiro ponto, vai vir no segundo, pegando as duas perninhas de trás, tá? Deixando a nervurinha pra frente e pegando as duas de trás. Na hora de fazer o ponto puff, tem que pegar as duas pra dar certo, tá? Porque se você pegar só uma, vai ficar um buraco muito grande. E vai repetir o processo do ponto puff que eu ensinei anteriormente. Ó, duas correntes, pula um da base, vem no próximo. Faz o ponto puff, duas correntes, pula um da base, vem no próximo. E toda vez que vocês fazerem a carreira de ponto puff, vocês contem pra ver se tá a mesma quantidade de baixo, viu? Que talvez vocês podem se embananar aqui nesse pula um ponto, esse negócio de pular ponto, né? Talvez dá até, ainda mais por ser carreira de vai e vem, fica pelo avesso. Então, vocês sempre contam a quantidade de puff que deu, tá bom? Vou fazer a minha carreira de ponto puff aqui. E vou voltar com uma carreira de ponto baixo. Toda vez que eu fazer o ponto puff, a próxima vai ser baixo, tá bom? Pra depois começar as carreiras de meio ponto alto. Tendo isso em mente, é só você repetir o processo. Vou mostrar pra vocês aqui a parte da frente que eu fiz. Se vocês quiserem até tirar um print aí, porque agora é só repetição, tá? Ó. Estamos aqui, ó, fazendo esta carreira aqui de puff. Então, eu coloquei 3, aqui eu coloquei 3 de meio ponto alto, uma de puff. Voltei com uma de ponto baixo e passei 4 de meio pontos alto, ó. 1, 2, 3, 4. E aí, sim, eu vim com o puff. Aqui, novamente, eu repeti 4 carreiras, ó, de alto. Sempre acabou meio ponto alto, sempre acabou o puff, vem abaixo, ó. Se deu essa nervurinha aqui, é porque foi carreira de meio ponto alto, viu? Não tem como dar nervurinha sem ter o meio ponto alto. Então, foi aqui, ó. 1, 2, 3. Essa daqui que foi a base, 4. Fiz o puff. Aqui, eu só coloquei só 2, ó. Tá vendo? De meio ponto alto. Aqui, eu repeti as 4. Viu? Então, agora, gente, é só questão de repeteco. Se você quiser tirar um print da tela aqui, eu vou até tirar o meu celular aqui do suporte e vou deixar ele bem longe aqui pra que dá pra vocês verem, tá bom? Pera um momento, deixa eu tirar o suporte aqui. Vou deixar ele alto aqui, ó. Se vocês quiserem tirar um print da tela pra vocês acompanhar, tá? Ó. Esta é a hora para vocês seguir a mesma quantidade. Ou então, vocês anotem aí no papel, ó, 3 carreiras de meio ponto alto, 4 carreiras de meio ponto alto, 4 carreiras de meio ponto alto, 2 de meio ponto alto, 4 de meio ponto alto. Aí, eu volto, porque as costas, lógico que tem que ser diferente, né? Aqui a frente tem que ser mais baixa, as costas tem que ser mais alto, porque aqui, ó, na frente aqui, ao total, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 de ponto puff.
né, a carreira completa, e eu separei as manguinhas, porque eu tenho que deixar a curvatura da gola. Mas atrás, aqui eu passei só a carreira de ponto baixo, ó, quando eu finalizei de puff, vim cá de baixo e fiz a separação. Mas na parte de trás, eu vou colocar a de ponto baixo, normal, igual eu coloquei aqui, e vou colocar as duas de meio ponto alto, tá? Pra ficar mais alto um pouquinho. É essa diferença pra gente diferenciar frente e costa da peça. Então, as partes de trás é a parte mais alta, né? E a frente tem que ser mais baixa pra não ficar enforcando, ok? Anotada aí, pessoal? Olha aí, ó, uma chance de mais um print, ok? Pra vocês saberem a quantidade de carreiras. Vou fazer as minhas costas, a parte das costas, e quando eu chegar aqui, ó, na altura dessa carreira aqui, de fazer a separação da manga, eu volto pra mostrar pra vocês a quantidade de ponto, ok? Bora lá fazer a nossa peça. Oi, meus amores, voltei aqui, ó, pra gente tá fazendo a separação da parte das costas. Aqui eu já fiz uma parte, vou fazer a outra aqui junto com vocês, pra mostrar pra vocês. Ó, vou mostrar a frente aqui, que vai ser a mesma coisa que a gente vai fazer na frente, a gente vai fazer nas costas. A única diferença é que, quando você acabar a sua carreira de ponto puff, você vai fazer a carreira de ponto baixo e já vai começar a fazer a separação pra gente tá fazendo a gola e a manga, tá? Essa é a parte da frente, tem que ficar mais baixa, igual eu comentei com vocês anteriormente, tá bom? E vocês vão notar que eu trabalhei aqui, ó, pra fazer a alça, eu voltei trabalhando aqui, ó, por 8, até aqui na metade do 8, do oitavo ponto puff, ó, 3, 6, 8, tá? Então, a nossa divisão vai ser essa, você vai vir trabalhando meio ponto alto até você chegar aqui entre o oitavo e o nono ponto puff, ok? Aí, você vai virar o seu trabalho, voltar com uma carreira de meio ponto alto. Chegou aqui, você vai virar o seu trabalho para a direita e vai colocar 7 pontos puff, tá? Aqui, a gente vai ficar com 7, ó. Aí, você vira, passa a carreira de ponto baixo e volta com a carreira de meio ponto alto, certo? Feito isso, arremata a sua linha e vai repetir o mesmo processo desse lado. As duas têm a mesma largura, a mesma quantidade de ponto puff, ó. 7 ponto puff, a parte aqui que vai no ombro, tá? Esta é a parte da frente. São iguais, a única diferença é essa, nessa questão aqui, ó, que a frente a gente vai trabalhar somente até aqui quando passa a carreira de ponto baixo, aí já vamos fazer a separação da alça. E a parte, aí você vai arrematar seu fio, terminou e vai começar tudo novamente a parte das costas. Esse processo aqui você vai trabalhar igualzinho, a mesma quantidade de ponto, que eu não sei qual que foi a sua medida que deu, a mesma quantidade de carreira, igual eu expliquei pra vocês, que foi pra ir intercalando, até chegar na altura de separar as mangas. Ó, a minha aqui eu já cheguei na altura de separar a manga. Nota que a diferença aqui, ó, é que eu separei as mangas depois que eu passei mais 2 carreiras. Tá vendo? Eu separei as 2 carreiras. Então, eu coloquei, voltei a minha carreira de ponto baixo todinha e fiz as 2 completas de meio ponto alto. Aí, sim, eu fui separar ela, ó, quando eu fui fazer a minha carreira de ponto puff, ó. Que é a diferença aqui da frente, eu separei aqui nas 2 carreiras de meio ponto alto. Nas costas, eu fiz a separação aqui, ó. Por quê? Porque a parte das costas é mais alta do que a parte da frente, né? Todo mundo sabe que a frente, a gente diferencia a peça justamente por isso, porque a frente é mais baixinha, para não ficar ali no sufocando. Mas a quantidade de ponto puff foi a mesma. Eu fiz o mesmo trabalho, a mesma coisinha. Então, vou mostrar pra vocês aqui como que foi que eu montei. Aqui, ó, eu vim trabalhando aqui, ó, por 3, 6, 8. Até aqui, ó, entre o oitavo e o nono ponto puff, ó. Tá vendo? Fiz a separação. Igualzinho eu mostrei pra vocês. Mas aí, o que que eu vou fazer dessa parte de cá? Pra ficar bom, vou contar 3, 6, 8. Então, eu sei que a minha divisão vai começar aqui, ó. Então, aqui neste ponto,
eu vou começar a fazer a minha separação. Deixa eu pegar aqui minha linha. Eu gosto de prender na agulha primeiro do que prender na peça. Ó. E já vou vir aqui, ó, 3, 6, 8. Então, vou vir aqui e vou começar aqui pra gente tá colocando a nossa carreira de ponto puff. Mas aqui eu já não começo com um puff, eu começo com um ponto alto, como se fosse uma beirada normalmente, né? Beiradinha, ó, que a gente começa com o ponto alto. Então, vou subir 3 correntes que equivalem a um ponto alto, mais 2 que é o espaço. Vou pular um ponto da base, aqui, ó. E no próximo, vou começar a colocar o meu ponto puff, que são 4 pontos, tiro eles e fecho, igualzinho eu mostrei pra vocês anteriormente. Deixa eu tirar essa parte aqui que ela tá me atrapalhando. Faço 2 correntes, pulo um da base, venho no próximo. E vou fazer o meu ponto puff. 4. Duas correntes, pulo um da base e venho no próximo. Vou fazer assim até chegar lá do outro lado. E volto com vocês, porque aí a gente vai passar a carreira de ponto baixo e uma de meio ponto alto e fechou. A gente vai ficar com o mesmo tamanho, a mesma altura da parte da frente, mesma quantidade de carreiras, a única diferença é somente essa na questão aqui da parte da gola, viu? Então, vou fazer a minha carreira aqui de ponto puff, chegar aqui eu vou virar o meu trabalho, passar a carreira de ponto baixo, viro o trabalho e passo uma de meio ponto alto, pronto. Aí, a gente vai voltar para unir a peça, ok? Bom, pessoal, eu vou dar a opção aqui, ó. Eu voltei aqui, eu já coloquei a minha peça. Essa é a parte das costas, né, que eu fiz por último, eu preferi fazer a parte da frente primeiro. Se você quiser fazer a da costa, tanto faz, né? Aí, você, pra unir, você vai colocar direito com direito. Ó. Direito pra cima, direito pra baixo, que vai ficar direito com direito e o avesso pra fora. E a gente vai fazer a união. Ó, se você não tiver agulha de tapeceiro, não tem problema. Faça a união desta forma, ó, com a própria agulha. Você vai introduzir pegando as 2 alcinhas de fora e aqui as 2 alcinhas de cá, desse ponto de cá, ó, que a gente trabalhou tudo em meio ponto alto. Você pode fazer tanto ponto baixo quanto o ponto baixíssimo, ó. Mostrar aqui só pra vocês verem. Vai fechar da mesma maneira, tá? Isso aqui é uma opção para você que não tem agulha de tapeceiro. Se você tem agulha de tapeceiro, você faz a costura normal também, unindo direito com direito, tá? Deixando o avesso, a parte do avesso para fora das 2 peças. E faz ou baixo ou baixíssimo. Vai funcionar também da mesma maneira, vai criar o mesmo fechamento, tá? Não vai fazer diferença nenhuma. Porque tem muita gente que não tem agulha de tapeceiro ainda e pensa, ai, que dificuldade, como que eu vou fechar? Então, faça isso. Ou você passa a carreirinha de ponto baixo ou baixíssimo aqui. Mas o segredo é esse, ó, essa parte é o ombro, tô unindo aqui, vou arrematar meu fio, vou vir aqui, unir ombro com ombro, fazer esse fechamento, deixa eu voltar aqui, ó. Ombro com ombro aqui, vou fazer essa união aqui também, e aí eu vou fechar a lateral, aqui, ó, separando a quantidade aqui, ó, de manga que eu vou deixar. Lembra que eu falei pra você, se você pegar a circunferência do braço da sua cliente, pega a circunferência do braço dela, pra saber o tanto que você vai deixar aberta aqui de manga, ó, tá? E o restante você vai fechar. Se você não tiver agulha de tapeceiro, você vai passar a carreira de ponto baixo aqui, tá? Aqui é legal passar baixo e não baixíssimo, que o baixíssimo aqui pegando nas beiradinhas aqui do ponto alto, ele não fica legal. Então, aqui, se você não tem agulha de tapeceiro, eu te indico fazer uma carreira de ponto baixo, tá? Não baixíssimo. Baixíssimo aqui não fica legal. Aqui fica porque a gente tá trabalhando na cabeça do ponto, ó. Quando é assim na cabeça do ponto, pode ser o baixíssimo que vai funcionar. Agora, quando é assim, que a gente tá usando ele como base,
ele não fica bom, ainda mais o ponto alto, tá? Porque aí a gente vai colocar o baixíssimo aqui, não fica legal. Então, tem que ser ponto baixo. Você vai pegar nesse ponto aqui da base, com o ponto da base do outro lado e fechar. Lembrando sempre, pessoal, de colocar certinho as carreiras, ó, do puff com puff, tudo certinho, as carreiras vai casar certinho aqui, ó. Se você fez a quantidade de um lado quanto do outro, vai dar certinho. A parte mais importante é essa. Pega a medida, se você tem a medida da sua cliente, isso é essencial, gente. Roupa tem que ter medida, não dá pra fazer sem medida. Pega a medida da circunferência do braço dela, e aí você vai fechar, deixando o buraco de passar o braço, tá? Essa minha aqui, gente, ela veste assim um P bem folgadinho e um M bem certinho. Eu visto M e esse estilo de croppedzinho eu gosto bem apertadinho, eu não gosto folgado, então por isso que eu estou fazendo desse tamanho. Então, esse meu, eu vou costurar ele aqui, ó, a partir deste ponto puff aqui, ó, eu vou contar da manga voltando 4 carreiras do ponto puff e vou começar a partir daqui, tá? Se você quer mais larguinha, começa aqui no meio, você vai deixar esse buraco aqui pro braço, ó. É um buraco bem grande, tá bom? Então, porque ainda a gente tem um acabamento aqui, pessoal, no ponto sanfonado. A gente ainda vai fazer um acabamento aqui no ponto sanfonado. Mas o meu, eu vou começar a fechar aqui, ó. Então, vai contar 1, 2, 3, 4 carreiras do puff de cima pra baixo e começa a fechar aqui. Fecha uma lateral, fecha a outra, e aí eu vou voltar para a gente começar a fazer os acabamentos, tanto da manga, da gola também, que vai ter a carreira lá de o ponto sanfonado, e na barra, tá? Pessoal, até agora eu usei um novelo, ó, tá me sobrando isso, que provavelmente vai dar pra mim fechar a peça. E aí, pra mim fazer a manga, eu vou começar o segundo novelo, viu? Fazer aqui o acabamento da manguinha, da gola e da barra. Mas nesse tamanho, eu usei um novelo e tá me restando isso aqui pra mim fazer, com certeza ele dá pra mim fazer as costuras laterais, tá? Então, eu vou fazer a minha aqui, vou acabar a minha, e aí eu volto pra gente começar a fazer os acabamentos da gola, da manga e embaixo, ok? Mas não tem segredo fechar, é somente isso aí mesmo. Vou fazer e já volto. Bom, pessoal, voltei aqui, ó, já fiz a união, tá? Virei ela já pro lado certo agora, ó. Isso aqui é a parte de cima, aqui, ó, do ombro, de um lado, do outro. Fechei as laterais, tá? Então, aqui agora, eu vou fazer uma base pra mim trabalhar a minha gola. O que que eu vou fazer? Eu vou passar uma carreira de ponto baixo ao redor, porque pra gente trabalhar o ponto sanfonado, a gente precisa ter uma base, né? Então, eu vou passar uma carreira de ponto baixo ao redor. Essa aqui é a parte da frente, ó, vocês notam que ficou mais baixinha um pouquinho. Então, essa é a parte da frente. Aqui, deixa eu arrumar. Ó, tá vendo que ela tá mais baixa, né? Então, aqui eu já comecei a passar o ponto baixo aqui, eu passei aqui todinho. Na frente, a gente parou na de ponto baixo, né? Então, é fácil. Pra cada ponto baixo da base, você coloca um ponto baixo. Chegando aqui, ó, na lateral do ombro, aqui, ó, aqui do lado aqui, que eu quero mostrar pra vocês. Por quê? Porque aqui não tem ponto baixo, talvez fica meio perdido quantos pontos pôr. Você vai fazer da seguinte maneira, ó. Nesta carreira de meio ponto alto, tem 2 carreiras de meio ponto alto, né? Então, 2 carreiras de meio ponto alto. Onde é meio ponto alto, eu vou colocar 2 pontos baixos, pegando na base, ó. Nesse aqui, fiz nesta carreira, agora nessa outra aqui, 2 pontos baixos. Cheguei aqui onde que a gente fez a carreira do ponto puff, ó. Então, na onde que eu fiz a carreira do ponto puff, eu vou colocar 3. Por quê? Porque na carreira de ponto puff, a gente subia 3 correntinhas, né? Que equivale a um ponto alto. Então, aqui eu coloco 3 pontos baixos, ó. 1, 2 e 3. Cheguei na carreira de meio ponto alto. Então, meio ponto alto a gente sobe 2 correntes, então, automaticamente aqui eu coloco 2 pontos baixos. Passo para a próxima carreira aqui, ó. Que eu já tô chegando nas costas, que é meio ponto alto, coloco 2 pontos baixos. Ó, cheguei na carreira, onde que era a carreira de puff, novamente, tá vendo? Então, aqui eu vou colocar
3 pontos baixos. 2, 3. Cheguei na parte das costas. Deixa eu virar aqui. Onde a gente terminou somente com os pontos meio ponto alto. Lembra que a gente parou aqui para fazer a separação com meio ponto alto, né? Então, aqui agora, para cada ponto da base, eu vou colocar um ponto baixo, tá? Pegando todas as perninhas. Agora, a gente não deixa nenhuma perninha para trás. Para cada ponto da base, eu vou colocar um ponto baixo. Ó, pegando todas as argolinhas aqui agora. Não deixo nenhuma. Porque aqui não tem necessidade, que aqui a gente tá criando uma base pra gente tá fazendo a nossa carreira da gola. Essa daqui é a gola. Então, automaticamente aqui, ó, essa carreira já vai ficando pelo direito, porque a gente terminou ela pelo avesso. Então, aqui agora, ó, ela já vai ficando pelo direito. Ó, porque quando a gente fez a costa até aqui, ó, a gente passou ela desse lado aqui, né? Então, aqui ela tinha morrido no avesso. Então, aqui agora, esta carreira de ponto baixo faz ela novamente ficar sendo carreira do direito e não do avesso. E, consequentemente, temos a base pra gente tá fazendo o nosso ponto sanfonado. Então, pessoal, é isso. Vou dar a volta aqui todinha na minha gola. Aqui na parte, essa parte aqui do ombro, eu já fiz a mesma coisa que eu mostrei pra vocês aqui desse outro lado, ó, com as mesmas quantidades de ponto, tá? Então, agora, vou fazer, e quando eu começar a fazer, voltar pra gente fazer o ponto sanfonado, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, cheguei aqui onde eu comecei a minha carreira de ponto baixo, finalizei com um baixíssimo. Aqui agora, a gente vai subir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou contar aqui voltando uma, vou entrar na segunda, fazer um ponto. Na próxima, um ponto baixo, na próxima, um ponto baixo e na próxima, um ponto baixo. Venho no meu próximo ponto da base e fecho com um baixíssimo. Caminho pro próximo da base, com um baixíssimo, e viro a minha golinha aqui, ó. Agora, é carreira de vai e vem. Deixa eu pegar aqui direitinho pra mostrar pra vocês. Agora, a gente vai trabalhar pegando somente na alcinha de trás da carreira, tá? Sempre a gente vai trabalhar desta forma. Então, vou vir aqui, ó. Um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. Somente na alcinha de trás do ponto, ó. 3, né? E 4 pontos baixos. Viro o meu trabalho aqui, a minha golinha, pro lado direito aqui, ó. No mesmo lugar aqui, ó, pegando somente a alcinha de trás. Faço um ponto baixo. No próximo, somente a alcinha de trás, outro ponto baixo. 3 e 4. Cheguei na minha base. Ó, vou fechar com um ponto baixíssimo, caminho pro próximo ponto, tiro um baixíssimo, viro a minha golinha para trás. E vou trabalhar desta forma, vou colocar os 4 pontos baixos aqui, ó. Sempre pegando somente a alcinha de trás. 3. E o da beiradinha. 4. Viro o meu trabalho. No mesmo lugar aqui, ó, vou pegar somente a alcinha de trás, faço um ponto baixo, alcinha de trás. E você vai fazer isso aqui, esse trabalho,
por toda a volta, tá? Fecho com baixíssimo, caminho pro próximo, com baixíssimo, e viro minha golinha, ó. E assim vai ser por diante. Se você tiver medo de errar, é sempre contar os pontinhos. 1, 2, 3, 4. Sempre fazer no último. 1, 2, 3, 4. Que aí você não tem erro. Você vai terminar da mesma quantidade que você começou. Você vai terminar a sua golinha. E aí, quando você terminar a sua gola, você vai fazer o mesmo processo nas mangas. Passar a carreira de ponto baixo e fazer a manga, com o mesmo processo que eu ensinei, tá? Pegando somente as alcinhas de trás, com a mesma quantidade de ponto baixo, você vai fazer nas duas manguinhas. Terminadas as duas manguinhas, a gente vai fazer a parte de baixo, tá? A barrinha. A barrinha, eu vou fazer ela mais larguinha um pouquinho, eu não quero só 4 pontos, eu vou colocar mais ou menos em centímetro, uns 4 centímetros, tá? Então, não sei quantos pontos que vai dar meu para 4 centímetros, mas eu vou colocar mais ou menos 4 centímetros. E na barra embaixo, não precisa passar esta carreira de ponto baixo. Por quê? Porque a barra embaixo tem aquela carreira de ponto baixo que a gente inicia lá nas correntes inicialmente, quando a gente vai fazer a nossa blusa, tá? Essa carreira de ponto baixo é somente para a gola e para as mangas, tá bom? Então, eu vou fazer a minha manga, na minha gola, perdão, tá ficando desta forma aqui, ó. Tá noite, gente, às vezes dá uma... Deixa eu ver aqui. Pra não dar interferência na luz, mas não tem jeito, eu tenho que colocar luz, né, que senão a gente não enxerga. Eu vou terminar a minha golinha, que ela tá ficando desta forma aqui, ó. Ó. Terminando a golinha, eu vou fazer o mesmo processo na manga, vou passar a carreira de ponto baixo. Onde é o ponto puff, eu vou colocar 3 pontos baixos. Onde é as carreiras de meio ponto alto, eu vou colocar 2 em cada carreira, tá? 2 pontos altos em cada carreira. E lá naquela carreira de ponto baixo, eu vou colocar também um ponto baixo, viu? A carreira de ponto baixo, um ponto baixo, na de 2, 2, perdão, no meio ponto alto 2, meio ponto alto 2, meio ponto alto 2, meio ponto alto 2. Puff, coloco 3. Uma baixo, põe um baixo. Meio ponto alto, coloco 2. Meio ponto alto, coloco 2. Cheguei no puff, coloco 3 aqui. Tem uma carreira de ponto baixo aqui, coloco um ponto. Certo? Vou fazer isso ao redor toda da minha cava. Isso aqui é a minha cava, ó. E vou fazer esse mesmo processo com esta mesma quantidade de ponto. Pronto. Aí, vou fazer a parte de baixo. Aqui na parte de baixo da nossa barra, eu não preciso passar uma carreira de ponto baixo, porque eu já tenho uma carreira de base, ó, ao redor dela todinha, eu já tenho uma carreira de base. Então, eu só vou fazer a barrinha. Esta barrinha, eu vou fazer ela um pouquinho mais grandinha assim, eu vou usar aqui aqui, ó, vou fazer mais ou menos até 5 centímetros, então, eu não sei quantos pontos meu que vai dar os 5 centímetros, mas é a largura que eu quero, a parte de baixo, mais grossinha, ok? Vou medir em centímetro, vou fazer correntinha até dar 5,5 centímetros, aí eu volto no segundo ponto colocando ponto. E vou fazer ao redor toda o meu cropped. Aí sim, o nosso cropped vai estar pronto. E espero terminar isso até amanhã, gente, porque hoje eu sei que já não dá mais. Acredito que amanhã eu consiga, tá? Até mesmo pra mostrar pra vocês durante o dia é 1000 vezes melhor, né? Porque à noite a gravação dá muita interferência da luz, dá muita... Fica com pontos brilhosos, né? Então, eu vou fazer a minha aqui, pessoal, mas não tem segredo, tá? Então, é só a carreira de ponto baixo, pegando na alcinha de trás, faça toda a gola, repete o processo da base na manga e repete o processo aqui dessa barrinha e a parte de baixo. E vai estar ok o nosso cropped. Eu volto pra mostrar o meu pronto, ok? Amores, aqui está, olha só isso. Deixa eu arrumar aqui, que ela tá um pouquinho torta, pra vocês verem. Prontinho o nosso cropped, olha só que gracinha que fica a manga, a golinha dela, a parte que eu falei que ficaria mais alta, que era atrás, a frente, a outra manga. E a parte de baixo aqui, ó, a barrinha. Então, ó, fiz o ponto sanfonado, igual eu falei pra vocês que faria, em todas as partes. Essa é a frente. Deixa eu arrumar aqui certinho a costura. Pronto. Ó, essa é a frente.
Agora, eu vou virar as costas dela. E essa é a parte da costa. Então, é isso, pessoal, nossa aulinha do nosso cropped ficou uma gracinha. Eu fiz a barrinha aqui um pouquinho maior, ele ficou em cima do meu umbigo, ficou do jeito que eu queria mesmo, por isso que eu fiz a barrinha aqui um pouquinho maior. Mas ele dá pra, lembrando que dá pra vocês fazer ela como blusa, tá? Se você quiser ela como blusa, é só você enlarguecer mais aqui, colocar medidas mais largas, né? E aumentar também o comprimento, mas dá pra fazer blusa, ok? Eu fiz na versão cropped porque eu gosto pra estar usando com um jeans ou até mesmo com a calça alfaiataria, fica lindo. Então, por isso que eu gosto de fazer cropped. Mas esse modelinho, se você aumentar na largura e no comprimento, você terá uma blusinha linda, super delicada. Os detalhes, gente, eu já coloquei ela no corpo, fica uma gracinha com esses detalhes aqui, ó. Depois vocês vão lá no meu Instagram, Diva Ribeiro, que vocês vão ver foto dela no meu corpo, tá? Eu não vou deixar nenhuma foto aqui agora, porque aqui eu só tô gravando pra finalizar o vídeo pra editar. E hoje, gente, segunda-feira, meu dia tá uma correria louca, então assim, eu não vou tirar foto agora. Mas lá no meu Instagram, provavelmente no máximo até amanhã, já terá foto dela lá. Então, se vocês quiserem ver como que ficou no corpo, entra lá. Meu Instagram é Diva Ribeiro, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado.